proposta para nós nessa noite é falarmos um pouco, trazermos para os irmãos um pouco da palavra que se encontra no livro de Atos, como está aí no boletim da igreja, capítulo 2, Atos, capítulo 2, versos 42 até o 47. É um texto bem conhecido dos irmãos, acredito que seja, e nós temos tido a alegria de poder trabalhar esse texto em alguns momentos, e nós queremos assim compartilhar com os irmãos nessa noite. Como disse, a expectativa é que Deus possa produzir crescimento espiritual nas nossas vidas. Mesmo assentados, convido os irmãos para que façamos a leitura do texto, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, eterno e soberano Pai, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo, excelso e poderoso nome. Agradecemos, ó Pai, a oportunidade de estarmos na tua casa para podermos adorar a Ti. E nesse dia do Senhor, dia em que também teremos a oportunidade de receber do Senhor bênçãos e bênçãos através da tua palavra, suplicamos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que nós saiamos daqui nessa noite enriquecidos, tendo o nosso coração e a nossa alma alimentada pela Tua santa e bendita palavra, e assim, ó Pai, que a mesma possa produzir em nós o crescimento espiritual, para que, como servos do Senhor eleitos, possamos pregar a Tua palavra neste local, neste bairro, ó Pai, e assim a Tua igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Betânia, possa crescer para a Tua honra e para a Tua glória. Nós assim oramos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus amados, em meados do século XVII, um evangelista, podemos assim denominá-lo, chamado John Bunyan, em um momento em que estava enclausurado, ele teve um sonho e resolveu escrever esse sonho, e esse sonho foi escrito e foi denominado num livro chamado Peregrino. Acredito que muitos irmãos aqui já conhecem, e aqueles que ainda não conhecem, eu desafio e incentivo para que você possa ler esse material. Ele pode ser encontrado aí na internet, sem que você precise dispensar nenhum recurso. E você terá a oportunidade de estar diante de uma obra que depois da Bíblia, é a mais lida. E é interessante, amados, que na história e no sonho que John Bunyan teve, ele vislumbrou um personagem que ele denominou como sendo cristão. E esse personagem, na sua trajetória, na sua jornada até a Terra Santa, ou a Nova Jerusalém, ou a Igreja, como assim ele denominou, esse personagem passou por diversas dificuldades, enfrentou sobressaltos, percalços, pessoas que tentaram fazê-lo desistir da sua jornada, passou momentos em que ele, na sua reflexão, percebeu a necessidade de se voltar mais para o Senhor. Então é uma aventura bem interessante, e que traz para nós o entendimento e a perspectiva de que a nossa vida como cristão, ela é uma jornada em que enfrentamos as diversas dificuldades, mas que nós não podemos e nem devemos retroceder
mesmo em meio às investidas, mesmo em meio às ações de pessoas que nós denominamos como sendo amigos ou mesmo pessoas próximas que possam querer nos fazer arrefecer na fé. O que me chama a atenção no relato de John Bunyan, e que eu quero trazer nessa noite para nós, a partir da reflexão sobre o tema Uma Pessoa Cheia do Espírito Santo, é que essa jornada, ela não pode ser trilhada sem que a pessoa, sem que esse cristão, ele tenha no seu coração a disposição da ajuda. E eu uso aqui a palavra ajuda não como sendo uma condição à parte, mas a ajuda sendo o cristão, como sendo a pessoa passiva, e o Espírito Santo sendo aquele ativador, o ativo para promover o crescimento e o desenvolvimento na jornada até a graça celeste. Não pode, amados, de maneira nenhuma, haver uma disposição para se enveredar e caminhar o caminho do Senhor sem que haja a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto maior em que o escritor sagrado e a Bíblia, e a versão que nós temos aqui da Almeida atualizada, no capítulo 2, fala sobre, dentro dos temas, a descida do Espírito Santo. Eu não gosto muito de usar essa terminologia descida do Espírito Santo, até porque o Espírito Santo, ele se fazia presente, e aqui é um momento da sua revelação, é um momento em que ele faz com que os apóstolos, aqueles que tinham sido comissionados pelo Senhor para que fossem, e a grande comissão está aí, há poucos dias aqui, tinha sido comissionado pelo Senhor para que fossem pregar o Evangelho, para que fossem levar a palavra, levar aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha mostrado para eles, e eles precisavam ir. Mas como eles estavam acuados, como eles estavam sem ter essa disponibilidade ou desprendimento para fazer isso, foi então preciso que houvesse essa revelação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida deles, para que eles pudessem assim entender a necessidade de se dispersar e pregar o Evangelho. Então eu gosto muito de, nesse texto aqui, entender mais sobre a perspectiva de uma ação do Espírito Santo do que mesmo uma descida. Continuando no capítulo, nós vemos aí a questão dos dons de língua, em que há uma ação da revelação da palavra de Deus, na perspectiva da pregação do Evangelho, não do modo como temos nos nossos dias, e que não é tão somente dos nossos dias, mas que de tempos atrás, mas a ação de línguas não é outra senão pregação do Evangelho, para que pessoas em determinadas nações pudessem se achegar nesse Evangelho e assim poder conhecer mais Cristo. E vai se desenvolvendo um texto até chegar, amados, no texto que nós lemos, que fala sobre a ação do Espírito Santo na vida daqueles que estão no caminho para a eternidade. E eu quero destacar aqui alguns pontos, dentro do tempo que me é permitido, para que nós possamos refletir sobre como é a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. A nossa perspectiva nessa noite é que nós saiamos daqui, pelo menos, com o entendimento de que o Espírito Santo está em nós. A partir do momento em que o Senhor Jesus chamou você da condição de pecador, Ele o fez a partir da ação do Espírito Santo na sua vida. Então o Espírito Santo, ele habita em nós. Até porque não há conversão sem a ação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, queridos, eu quero trazer para nós, dentro dos pontos que eu destaquei aqui, é que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso com a palavra de Deus. Se vocês observarem o versículo 42, o escritor sagrado diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era essa doutrina dos apóstolos, senão aquilo que o próprio Cristo tinha revelado para eles no conhecimento de Deus, que era a palavra. E é interessante que eles já tinham o Antigo Testamento, não é? Eles já tinham o Antigo Testamento, e é chegado agora a oportunidade de conhecer a graça de Deus a partir do próprio Cristo.
que é doutrina dos apóstolos, senão a pregação e a mensagem do Evangelho de forma viva, atuante na vida daqueles irmãos ali? E eles perseveravam nessa doutrina de tal modo que ela vivia, ela era prática na sua vida. Quem já teve a oportunidade de ler, um livro que é bem conhecido e é até uma metodologia de evangelismo, que é chamado o evangelismo explosivo, e o autor diz que o evangelho, ou pregar o evangelho, é estilo de vida. E a partir dessa perspectiva de evangelho como sendo estilo de vida, não pode haver uma ação de pregação do evangelho sem que a doutrina, sem que a palavra de Deus, ela faça parte da vida como um todo. E eu não estou falando aqui, amados, apenas de leituras esporádicas. Eu não estou falando aqui apenas de momentos em que são necessários, são momentos próprios, em que há de se tirar para uma reflexão da palavra, para que venha se conhecer, mas eu estou falando da coisa prática dessa palavra, ela está gravada no coração. E aí nós encontramos a própria palavra dizendo: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perseverar na doutrina, perseverar na palavra, não é estar numa condição de se apropriar de toda a Bíblia e conhecer de capa a capa, isso também é interessante, mas perseverar nessa doutrina é ter essa palavra viva e atuante no seu coração, de tal maneira que o que nós falamos possa refletir essa palavra. Até porque a boca fala do que o coração está cheio. E se o coração não estiver cheio da palavra, certamente vai sair abobrinha. Se o coração não estiver cheio da palavra, vai sair palavrão. Se o coração não estiver cheio da palavra, vai sair tudo, menos aquilo que é para a glória de Deus. A necessidade nossa, irmãos, é estar entre os santos, falando com salmos, cânticos e hinos espirituais, e louvando e fazendo com que a igreja venha progredir e prosperar a partir dessa perseverança na doutrina. Caminhando mais adiante, nós entendemos ainda, em segundo lugar, que uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de ela ter compromisso com a palavra, ela tem prazer numa vida de oração. Ainda no versículo 42 diz que perseveravam na doutrina e nas orações. Veja que a perseverança aí, e essa palavra ela é bem interessante aqui, porque ela dá um sentido de continuidade. Oração, amados, é tão necessário quanto a palavra. Não existe uma vida diante do Senhor que não seja uma vida de oração. Eu não estou falando aqui de vigílias, que são necessários e importantes fazermos. Eu não estou falando aqui de momentos esporádicos também, que a pessoa faz quando vai se alimentar ou coisa do tipo. Mas uma vida de oração é uma vida em que todo e qualquer tema ou ação que você venha desenvolver, ela deve ser feita a partir de uma busca pelo Senhor. O reverendo Marcos Severo conheceu um homem chamado Antônio Simão do Nascimento, grande homem de Deus. Certa feita estive com ele na sua loja, ele trabalhava ainda no Lojão Diniz naquela época, e conversava com ele e ele dizia assim: meu irmão, uma voz bem forte que ele tinha, meu irmão, eu não fecho nenhum negócio sem antes pedir permissão de Deus. Nunca esqueci disso, irmãos, nunca esqueci. Ele dizia: eu não faço nenhum tipo de ação aqui no meu empreendimento, e seja em qualquer outra atividade da minha vida, sem que eu possa ir consultar o Senhor. Perseverar na oração, amados, é estar diante do Senhor constantemente. Foi cantado aqui que o Senhor está presente conosco. E o próprio Cristo disse isso: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Perseverar na oração é estar com o Senhor, é conversar com o Senhor, é se consultar com o Senhor, é saber que Ele é aquele que vai direcionar e direciona as nossas vidas, irmãos. Toda a decisão que tomamos deve ser decisão pautada numa condução pelo Senhor. Caminhando ainda no texto, amados,
nós encontramos que uma pessoa cheia do Espírito Santo, além de estar compromissada com a palavra, além de ter prazer numa vida de oração, ela tem profundidade e comunhão com o Senhor. Se nós observarmos os versículos seguintes, diz assim, versículo 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Uma observação, aqui não é comunismo, aqui é a perspectiva do céu. Como é que nós viveremos no céu dessa forma? Tudo nosso é em comum. Ele diz mais adiante, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Que mais ainda com relação a essa comunhão? Diariamente perseveravam unânimes no templo. A necessidade de estar em comunhão com a igreja. Nós temos ouvido muitas pessoas aí falando sobre a condição de que eu não preciso de me congregar, eu não preciso de estar na igreja para ir para o céu. E esses são os denominados desigrejados, aqueles que se dizem não ter compromisso com quatro paredes ou com CPF. Mas, amados, nós temos e devemos sim ter esse compromisso. Até porque não existe religião sem lugar para adoração. Me digam uma religião que não tenha um lugar de adoração. Nós temos sim um compromisso com o templo, nós temos um compromisso com a igreja do Senhor. É por isso, amados, que nós, além de termos a comunhão, de estar com o Senhor todos os dias na nossa vida, nós precisamos da comunhão da igreja. E nós muitas vezes cantamos, como é precioso, irmãos, estar bem junto a ti, né? Juntos lado a lado, andarmos com o Senhor. Quer dizer, nós cantamos isso, mas tem pessoas que não valorizam isso, que acham que isso é só menos, mas não é. Estarmos aqui, amados, significa desenvolvimento da fé. Quantos não passam a semana todinha na expectativa de estar na igreja no domingo, para rever os irmãos, para entoar louvores, para ouvir a palavra, para adorar o Senhor, para poder dar um abraço, mesmo nesse momento de pandemia que ele não está podendo dar abraço, mas dar aquele murrinho, né, com o outro. Quantos não almejam isso durante a semana? É preciso entender que essa comunhão ela é igual, tão necessária quanto essa comunhão que você tem com o Senhor. Não existe comunhão com o Senhor se não houver comunhão com os irmãos. Não existe. O Escritor Sagrado diz isso. Como alguém diz que pode amar o Senhor, que pode amar os irmãos que vê e não ama a Deus que não vê. Como? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem profunda comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem essa comunhão e ela deseja ver a igreja crescer, né? O desejo nosso, amados, é de ver a igreja crescer. Por quê? Porque vai ter recursos para sustentar o pastor? Não, também, amados. Mas o nosso desejo de ver a igreja crescer é porque nós estaremos um dia todos lá na glória com o Senhor. E quantas pessoas nós não queremos ter conosco na glória? Quiçá o Senhor nos desse esse bairro todo aqui, para que essa igreja pudesse assim, diante do Senhor, glorificá-lo. Essa é a necessidade de termos comunhão com os irmãos. Essa é a necessidade da profundidade da comunhão com o Senhor. Caminhando mais ainda, amados, nós encontramos que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é uma pessoa que tem entusiasmo com o Senhor. Adora a Deus com entusiasmo. Olha o versículo 47 que diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todos. E é interessante que essa palavra entusiasmo, ela não é euforia. Vamos diferenciar aí. Por mais que elas tenham uma perspectiva sinonímia, mas elas não, nesse texto aqui, elas não trazem essa mesma conotação. Eu tenho o entusiasmo de estar diante do Senhor
pela motivação que me vem através da palavra de Deus. Não é a euforia, que é aquela alegria exagerada, muitas vezes desproporcional, que não tem nenhuma raiz e que é momentânea. O entusiasmo com a palavra do Senhor e o entusiasmo na perspectiva da adoração a Deus é aquilo que produz em nós fruto. É o entusiasmo de nós estarmos aqui e sabermos que toda a nossa ação aqui é uma ação que vai produzir em nós crescimento. Os louvores que nós aqui entoamos, os momentos de oração, quiçá até os avisos que são dados aqui, amados. Algumas pessoas dizem, aviso não faz parte do culto de fato, mas quando nós temos a oportunidade de trazer informações que promovem a alegria do povo de Deus, quando nós dizemos que a igreja está crescendo, isso nos entusiasma ou não? Nós sabemos que os campos estão sendo alimentados, que as pessoas aí afora estão tendo a oportunidade de conhecer a palavra através dessa igreja. Isso não nos entusiasma, irmãos? E aí o que nós fazemos? Esse entusiasmo, ele chega diante do Senhor e nós louvamos a Deus e nós adoramos o Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Quando você vier para a igreja, coloque no seu coração, Senhor, eu vou estar ali com todo o meu entusiasmo, da certeza de que estarei adorando a Ti e sendo abençoado pelo Senhor. Culto, amados, é resposta. É quando nós nos voltamos para Deus e Deus se volta para nós. Isso é culto, é o que nós estamos fazendo aqui. E aí nós percebemos, amados, que esse entusiasmo é um ardor com veemência, uma manifestação diante do Senhor com fervor, dentro de uma perspectiva que seja a sua moderação necessária para que não deixe de ser entusiasmo e venha se tornar euforia. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que adora a Deus com entusiasmo. E sabe o que acontece com isso? Sabe o que acontece com isso? As pessoas lá fora nos observam e dizem assim, ele é um crente mesmo. Ele é um crente. Pense, é uma pessoa de Deus. E sabe qual é a coisa mais maravilhosa, pelo menos para mim, é saber que alguém conheceu Cristo através do meu testemunho. Ah, amados, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí eu consigo entender quando o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E quando Paulo disse isso, amados, com certeza, ele disse com a sua alma regozijada, com alegria, porque ele sabia que estava produzindo para o Senhor. Quando nós estamos adorando o Senhor com todo o nosso entusiasmo, quando nós nos voltamos para o Senhor nessa perspectiva de entender que Ele fala, isso reverbera nas nossas vidas. E aí as pessoas vão nos ver como um bom profissional, vão nos ver como um bom pai, como um bom filho, um bom esposo, como alguém que diante da sociedade vai olhar para nós e vai nos identificar com Cristo. Vai nos identificar com Cristo. Caminhando mais ainda, amados, e já partindo para a nossa conclusão, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que teme a Deus e experimenta os seus milagres. E Deus opera milagre, opera, meus irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus opera milagre nas nossas vidas. E eu tenho certeza que se nós dessemos a oportunidade para você vir aqui à frente, você ia contar um milagre na sua vida. Você ia contar algo que Deus fez de extraordinário. E quando nós olhamos para o versículo 43, o escritor sagrado diz, em cada alma havia temor. Esse temor não é aquela condição de um medo, de um pavor, coisa do tipo, mas esse temor aqui, ele tem um sentido de dedicar profundo respeito, obediência. Em cada alma havia isso. E sabe o que mais? A consequência era que muitos sinais, prodígios eram feitos no meio do povo. Deus opera milagre nos nossos dias. Nós estarmos aqui nessa noite é um milagre, amados.
Quantos não partiram em meio a esse vírus? Quantos não estão acamados em meio a uma condição de uma comorbidade do vírus, de uma ação do vírus? E nós estamos aqui glorificando a Deus, podendo colocar a nossa voz a todo pulmão, amados. Isso é milagre de Deus. Viver é milagre de Deus. Quando você sai na sua casa de manhãzinha para trabalhar e você chega e você volta, é milagre de Deus. Milagre não é só quando alguém é aleijado e fica burro. Milagre não é só quando alguém está endemoniado e é expulso. Milagre é a vida diária com o Senhor, constantemente operando nela. Isso é milagre. Viver é um milagre. Viver é um milagre. E Deus tem operado isso nessa igreja, eu não tenho dúvida. Deus tem operado de modo grandioso aqui nessa igreja. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que entende isso. Entende isso e se coloca diante de Deus como sendo aquele instrumento para que Deus possa usá-lo. Você é um instrumento de Deus para agir na vida de alguém, para chegar para essa pessoa que está no mundo, e cantou isso aqui agora, que não conhece Cristo, que está partindo para a eternidade sem Cristo, e você chegar para ela e apresentar Cristo, e acontecer um milagre da transformação na vida dela. Você é instrumento do Senhor para que milagres aconteçam na vida das pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que experimenta os milagres do Senhor. E por fim, amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que conta com simpatia dos outros e promove o crescimento do reino de Deus. Versículo 47, nós temos isso aqui. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero chamar a atenção aqui para essa palavra simpatia. Quando nós olhamos para essa palavra, vem ao nosso entendimento que significa afinidade. O que é simpatia? Afinidade. Entretanto, essa palavra, dentro do seu contexto, e algumas pessoas costumam dizer original, mas eu quero que os irmãos entendam que dentro do seu contexto, essa palavra simpatia, ela é consequência daquilo que vem em seguida, que é acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Ou seja, ela significa graça. Essa palavra simpatia significa que as pessoas olhavam para a igreja, se identificavam com a igreja, porque via Cristo na igreja. Essa palavra simpatia, ela significa graça, porque as pessoas, elas refletiam o próprio Cristo. É isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo deve fazer, amados. Essa igreja, ela deve refletir Cristo constantemente. As pessoas que estão aqui nos ladeando devem conhecer essa igreja e saber que Cristo está presente aqui. Que Cristo está na vida de cada um de nós. E aí, certamente, sem sombra de dúvida, a segunda parte do versículo acontece. O Senhor acrescenta todos os dias os salvos. Amém, amados? Que alegria nossa sabermos disso e entendermos que o Senhor pode fazer essa igreja ser uma igreja grandiosa. Que alegria nossa sabermos e entendermos disso, que o Senhor pode fazer com que essa igreja cresça de tal maneira, viu, pastor Marcos, que tem que derrubar isso aqui tudo e fazer um templo grande, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Quando a igreja, quando as pessoas que estão do nosso lado entendem que Cristo, que aqueles que estão aqui são verdadeiros, são seguidores fiéis de Cristo, o Senhor acrescenta na igreja. Amém. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que promove o crescimento do reino de Deus. Eu não tenho dúvida, amados, que aqui está cheio de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que promovem o crescimento do reino de Deus. E certamente o Senhor há de fazer isso no tempo dele. E certamente a glória do Senhor será vista aqui nesse bairro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero concluir, amados, dizendo: é preciso que busquemos no Senhor estar cheio do Espírito Santo. Porque na verdade é uma ordem. É uma ordem. Não é uma opção.
Ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, eu vou ser cheio do Espírito Santo porque eu vou buscar o Espírito Santo. Não, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. É ordem do Senhor. E nós precisamos todos os dias buscar isso. Nas suas orações, nos seus momentos devocionais, naquele momento do Senhor, em que você entra no seu quarto, na sua intimidade, e você está ali com o Senhor. Naquele momento você diz: Senhor, enche-me cada vez mais do teu Santo Espírito, para que eu possa ser testemunha, para que eu possa ser instrumento do Senhor. Deus nos abençoe, amados, e que nós possamos crescer cada dia mais e mais no conhecimento e sermos cheios do Espírito do Senhor. Amém. Vamos orar. Peço que os irmãos se coloquem de pé para nós fazermos essa oração. Senhor maravilhoso Deus, Obrigado. Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento em que tivemos a oportunidade de estar diante da Tua Palavra. E a Tua Palavra nos confronta, Senhor. A Tua Palavra, ela nos desnuda. A Tua Palavra, ela nos revela quem somos. E a Tua Palavra nessa noite, ó Pai, nos fez perceber a necessidade de buscarmos cada dia mais e mais o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Maravilhoso Deus, que nessa noite nós possamos sair daqui com esse desejo ardente, entusiasmados, para buscar o Senhor constantemente, ó Pai. E termos o Espírito Santo nos motivando cada dia mais para sermos crentes fiéis, consagrados ao Senhor. Fortalecidos para suportarmos as ciladas e investidas do inimigo de nossa alma. Abençoe os teus servos, ó Pai, que se congregam aqui nessa igreja, que o Senhor possa, através deles, na instrumentalidade que o Senhor há de usá-los, fazer com que essa igreja cresça para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Abençoe o teu servo, pastor Marcos. Abençoe, ó Pai, nesse seu ministério, que tem sido um ministério tão profícuo, que o Senhor continue dando ao teu servo, ó Pai, a condição de promover e fazer com que mais e mais pessoas conheçam a Ti. Obrigado. Maravilhoso Deus, estamos felizes, ó Pai. Felizes por sabermos que o Espírito Santo está em nós, por sabermos que o Senhor é aquele que está presente nas nossas vidas constantemente. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos, podem sentar.